Olá, gente. Boa tarde a todas, né? Sejam Boa bem-vindas. tarde. Boa tarde. Então, como nós combinamos, né, a gente vai olhar um pouco sobre o livro de exercícios, porque faz parte do programa, né, do currículo do próprio livro, né? Para ter uma ideia do que é, qual é a proposta, né? Como para entender mais ou menos o que vai acontecer, né? Então, eu vou colocar aqui na tela o início do... Peraí que não entrou, pera só um instantinho que tem mais um movimento que eu tenho que fazer. Aqui. Acho que agora foi. Ó. Isso. Tá dando para ver direitinho, gente? Não tá muito pequeno. Eu acho que eu não consigo fazer maior. Alguém pode me dar um feedback, tá bom? Então, porque eu sei que quem tem livro, fica mais fácil talvez olhar no livro, principalmente essa primeira parte, né? Quem não tem o livro, acho que dá para virar o celular. Então, tá todo mundo tá me ouvindo, né? Perfeitamente, né? Então, eu vou ler a introdução e aí a gente depois dá uma olhadinha, ver se ficou alguma dúvida, e daí a gente entra naqueles exercícios, nos 5 primeiros que a gente combinou de dar uma olhada. Então, fala assim, ó. Introdução. Um fundamento teórico, tal como o que o texto provê. É necessário como uma estrutura para fazer com que as lições nesse livro de exercício sejam significativas. Contudo, é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. Uma mente sem treino nada pode realizar. O propósito desse livro de exercícios é o de treinar a tua mente para pensar segundo as linhas propostas pelo texto. Ficou alguma dúvida com relação a isso, gente? Peraí. Não. Dá para continuar, né? Uhum. Então, ele fala assim. Os exercícios são muito simples. Não requerem muito tempo e não importa aonde são feitos. Não necessitam de nenhuma preparação. O período de treino é 1 ano. Os exercícios são numerados de 1 a 365. Não empreendas fazer mais do que uma lição por dia. O livro de exercícios é dividido em 2 seções principais. A primeira lida, com o desfazer do modo como vês agora, e a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. Com a exceção dos períodos de revisão, os exercícios de cada dia são planejados em volta de uma ideia central, que é declarada primeiro, e em seguida por uma descrição dos procedimentos específicos segundo os quais a ideia do dia deve ser aplicada. Depois a gente volta a esse parágrafo 3, quando a gente lê o exercício em si, vai ficar bem claro o que ele está querendo dizer aqui. Tá? Aí ele fala assim... o propósito do livro de exercícios é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo no mundo. Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições, de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo o que vês. Aí ele fala assim: a transferência do treinamento em verdadeira percepção não procede como o faz a transferência do treinamento do mundo. Se a verdadeira percepção tivesse sido conseguida, em conexão com qualquer pessoa, situação ou evento, a transferência total para todos e para tudo é certa. Por outro lado, uma exceção mantida à parte da percepção verdadeira faz com que as suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar. Até aqui, gente, tá tudo bem? Tá. Tá bom? Aí ele fala assim. Assim, as únicas regras gerais a serem observadas do início ao fim são, primeiro, que
que os exercícios sejam praticados com grande especificidade, conforme será indicado. Isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas a cada situação em que te achares, e a todos e a tudo nela. Segundo, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias são inaplicáveis. Isso interferirá com a transferência do treinamento. A própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. Interessante isso aí, interessante. Vem. Tá, você quer falar alguma coisa sobre isso ou quer deixar para ver quando a gente vê o exercício para entender melhor? Não, ele fala assim, foi o 7 que você leu, foi? Foi, ó, o objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias, que estarás praticando para incluir tudo, né? Não, é o 8. Peraí, não, agora é que eu estava... Isso não requer nenhum esforço da tua parte. Os próprios exercícios reúnem em si as condições necessárias para esse tipo de transferência. Não, nem sei não. Aí, será que foi o 8? Peraí, que eu estava lendo sem ver vocês. Peraí. Foi o 8, gente, que ela deu? Sara, é antes do 7. É o 6? Isso. O 6? Tá, então vamos lá. Assim, as regras gerais a serem observadas do início ao fim são: primeiro, que os exercícios sejam praticados com grande especificidade, conforme será indicado. Isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas a cada situação em que te achares, e que a todos e a tudo nela. Segundo, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias são inaplicáveis. É isso aí que eu achei interessante. Você entendeu, Nelirane, o que quer dizer? Quer dizer que é aplicável para tudo. Para a gente não decidir, não, isso aqui não se aplica nisso, isso aqui não. Aí, não. Isso, é simples. Você tem um problema com alguém da sua família, né? Vamos dizer, numa discussão familiar, ou num processo familiar. Você pode achar que um irmão é culpado e o outro não, e ambos fizeram a mesma ação. E justificar que um pode ser ou deve ser perdoado ou entendido melhor e o outro não. Na verdade, você não pode julgar nenhum nem outro. Tem que usar a ferramenta para entender que aquilo ali é uma ilusão. Entendeu? Entendi. Qualquer coisa. A gente justifica. Eu gosto mais daquele por conta daquele. Eu não gosto daquele por conta daquele. Quando a gente não gosta, a gente aplica. Quando a gente gosta, às vezes a gente não aplica. Qualquer coisa. Entendi. Né? É isso que ele está falando. A própria natureza da percepção verdadeira é que ela o quê? Não tem limites. É o oposto do modo como vês agora, porque a nossa forma de ver, ela tem limites, ela tem regras, ela tem formas de se ver, né? Normalmente a gente percebe a nossa mente catalogando, né, colocando de um jeito, colocando de outro. Não é mais ou menos assim que a gente funciona na nossa mente, quando a mente está dominada pelo ego? Não é? A gente está conversando, pensando, porque é assim, porque não é, porque é, não é? Isso aí é a mente errada. Tá, Fê. Entendeu? Então tá. Então, vamos lá no 7 agora. Entendeu? Ó. 7. O objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estarás praticando para incluir tudo. Isso não requererá nenhum esforço da tua parte. Os próprios exercícios reúnem em si as condições necessárias para esse tipo de transferência. Acharás difícil acreditar em alguma das ideias que esse livro de exercícios te apresenta. E outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que aplique as ideias tal como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que use-as.
É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não precisas acreditar nas ideias, não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. Algumas delas podem resistir ativamente. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios e quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, use-as. Nada mais do que isso é requerido. Peraí. Entenderam? Então, deixa eu ler esse pedaço aqui para a gente entender um negócio aqui. Ele fala o seguinte. Vou achar aqui que eu tinha marcado. Ele diz assim, ó, que é no parágrafo 3, tá? Ele diz assim, que é dividido em 2 seções o livro de exercícios, né? Daí ele fala assim, a primeira lida com o desfazer do modo como vês agora e a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. Então, nessa primeira parte que a gente vai passar aqui hoje, olhar para a gente entender o processo, né, e mais ou menos tentar seguir o que ele está nos orientando, a gente vai aplicar no mundo dessa mente errada, para a gente perceber e ver essa mente errada atuando. Então, vamos lá, ó. Primeira lição, diz o seguinte, nada do que eu vejo neste quarto significa coisa alguma. Nada do que eu vejo nesta rua significa coisa alguma. Nada do que eu vejo desta janela significa coisa alguma. Nada do que eu vejo neste lugar significa coisa alguma. Né? Aí ele fala assim. Agora olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Vamos supor que a gente está na nossa sala. Esta mesa não significa nada. De repente a gente vira, essa cadeira não significa nada. Aí a gente olha, né? Essa mão não significa nada, esse pé não significa nada, e essa caneta não significa nada. Daí ele fala assim, então olha além do que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a âmbito mais amplo. Ou seja, vamos supor que a gente está dentro de casa. E aí a gente resolveu olhar para algumas coisas. E aí a gente abriu a porta de casa, né? Ou abriu a porta do carro, está na rua, saiu para a rua, né? Aí a gente vai, ó, olha além do que está de imediatamente à tua volta e aplica a ideia a âmbito mais amplo. Aquela porta, né? Sei lá, a gente está em direção ao banco, à loja, aquela porta não significa nada. Passou uma pessoa, aquele corpo não significa nada, né? Aquela lâmpada não significa nada. Tem um outdoor, aquele cartaz não significa nada. Aquela sombra, ou seja, o que vem quando os olhos olham, sem a gente procurar alguma coisa. Daí ele fala assim, peraí. Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa com total indiscriminação. Isso aí é aquilo que a gente falou agora, ou seja, para qualquer coisa. Daí ele fala assim, não tentes aplicá-la a tudo o que fez, pois esses exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vê seja especificadamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra, no que se concerne à aplicação da ideia. O que quer dizer, né? Ritualístico é aquilo, né? Se a gente sair, vai ficar doido. É assim.
Ou se a gente quiser, cada coisinha que a gente vê, ficar isso não significa nada, aquilo, passar o dia inteiro dizendo que nada significa nada, não vai dar problema. Vai dar problema, né? A gente já tem uma mente um monte de... Aí a gente vai criar mais um problema para nós. E quando ele fala que é para a gente que ele fala assim, ó, apenas certifica de que nada do que vê seja especificadamente excluído. Por quê? A gente vê um lindo cachorrinho na rua e vai falar, mas ele é tão lindo, aquela flor é tão linda, o céu está tão lindo, né? Que a gente, né? Não é porque a gente não pode achar lindo, mas nessas horas, quando a gente se dá conta, a gente fala, né? Nada do que eu vejo neste céu significa alguma coisa, né? Significa coisa alguma. Ou, né? Nada, quando eu, né? No caso, este cachorro não significa nada. Não está entendendo? Vocês estão entendendo que eu estou na leitura, né? Daí ele fala assim. A cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto aproximadamente, a menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sessão confortável de lazer é essencial. Por isso que a gente não pode abusar, senão a gente não dá conta. Isso é para a gente ver o nosso adormecimento, nossa ilusão com relação ao mundo, como olhamos. Seria essa a ideia. Vocês entenderam? Sim, né? Porque eu estava questionando assim, qual seria o objetivo disso? Aí você respondeu. Aí. Qual seria o objetivo disso? É porque, assim, lembra, a gente acorda e dorme, e o dia é sempre o mesmo. Às vezes ocorrem exceções, mas normalmente o nosso dia é uma rotina. Como se diz, ele é habitual, ele é linear. Então, de manhã, acontecem pensamentos, vemos, às vezes, as mesmas coisas, encontramos as mesmas pessoas, e nunca nos damos conta de que não vemos aquelas pessoas, porque, né, não vemos aquele lugar, não vemos aquele espaço, não entendemos coisas, porque estamos no mundo da ilusão. A gente está, como eu digo, babando. A capacidade de prestar atenção e de estar presente é pequena. Não sei se vocês já se deram conta disso. Que às vezes vocês acordam de manhã, quando vê já é meio-dia. Cadê o dia? E você fala assim para você, eu não fiz nada. Mas fez. Né? Nem que tenha ficado no mundo do nada, entre aspas. Não é assim, gente? Ou só eu que sou assim? Eu estou perguntando porque porque às vezes eu posso estar dando um exemplo que não serve. Não, é bem assim. Então é para a gente se dar conta disso. Quando a gente acha bonitinho ou acha feinho, né? Somente uma dualidade, muito extremo, muita coisa, vai ser na hora a gente vai lembrar. Isso aqui não significa nada. É mais ou menos isso que a gente tem que se lembrar de falar. Entenderam? Deu? É interessante isso, sabe? Não, mas me veio aqui um clique aqui na minha cabeça. Você falou que esses termos eles são usados para a gente entender que está vivendo uma ilusão, né? É isso? É assim que eu entendo. Porque ele está dizendo aqui, porque até no próprio ele fala assim no 3, ó. A primeira parte do livro, né? Lida com o desfazer do modo como vês agora. É isso a frase? É porque às vezes eu fico pensando, será se... Mas isso aqui é só um pensamento, tá? Será se a gente fazendo assim, a gente não começa a desvalorizar demais as coisas? Por exemplo, essa planta não significa nada. Eu vou deixar de molhar ela, vou deixar de cuidar dela. Não, gente, não. Isso aí tem a ver com apego. Tem a ver com símbolos equivocados. Lembra, vamos botar um exemplo mais simples, que talvez você consiga entender o que quer dizer que não significa nada. Vamos supor, né, que qualquer um de nós tenha uma mágoa, um ressentimento, ou até, entre aspas, um ódio de alguém por muito tempo, né? E aí a gente faz esse trabalho de perdão e entende que aquilo ali não deve existir, porque é ruim principalmente para nós,
sentir toda aquela raiva, aquela angústia, aquele negócio, né? Lógico que para o outro também, mas né, aí a gente pensa assim, eu não quero mais isso para mim, não é? Daí a gente começa a trabalhar e aquilo some, desaparece. Você entendeu o quê? Que aquilo que você sentia não significava nada. Aquilo lá não era verdade. Isso é muito bom o seu exemplo. Você falou de um sentimento. Tá? Isso, mas agora eu estou falando que os teus olhos estão vendo. Porque os seus olhos têm os mesmos sentimentos sobre as coisas. Vamos dar exemplo de uma coisa material. Vamos falar da plantinha de estimação. Porque o que vai acontecer? Eu, assim, né? A Leila está indo porque ela tem a plantinha. Está chorando já. Gente, mas não é difícil de explicar, mas é o mesmo sentimento. Agora, por exemplo, vamos supor que fosse um irmão, né? Ou a mãe, o pai, né? Esse pessoal que é mais estreito, né? O irmão, o pai, né? Ou até o mesmo marido, né? São aquelas pessoas que a gente vive juntinho. Aí a gente ressignificou aquilo, mudou a mente, entendeu que todo ódio, ressentimento, tudo era ilusão, né? Quando você olha para ele ou para ela, seja lá para aquela pessoa, ela é perfeita. Então, é isso que eu quero dizer. Você está olhando de forma imperfeita para a flor. Uhum. Entendeu? Gente, isso é uma coisa que vai acontecendo. Mas é para entender. Por isso que ele fala para você não questionar, é para fazer. A própria introdução diz. Né? Não, porque isso já é a resistência a querer colocar. Mas você entendeu, né? Ele entendeu o que eu estou questionando? Eu estou questionando. Eu sei. Mas, gente, assim, mas é porque vem esses pontos de interrogação, entendeu? Sim, vai vir com outras coisas. Mas é bom você falar, porque esclarece. Eu acho que todo mundo deve pensar isso mais ou menos, né? Isso não significa nada, né? Mas quando você fala, a palavra é muito importante. Quando você fala, esclarece, sabe? Não, isso é a questão do apego. Às vezes você tem um apego demais a algo. Não é que você vai desvalorizar algo. Não, você não está desvalorizando, você está valorizando. É o contrário. Lembra que a gente pensa invertido. É interessante. Por favor, Leila. Eu entendo como a Neirlene está colocando, né? Que a gente olhar e fazer a prática, né? Daquilo que a gente vê não significa coisa alguma, né? Mas essa prática no dia a dia, né? Ela não precisa ser assim o tempo todo, que aí a gente tem coisas que a gente se não dá conta. Não dá conta, porque aí tem situações que a gente olha, coisas que a gente vê, e aí a gente tem aquele conceito, né? Aquele nome que a gente dá, que é bem contrário a tudo isso, né? E olhar para isso de uma forma assim, tá bom. Eu acho que essa prática, ela, pelo menos para mim, ela vai acontecendo aos poucos. Olhar para aquilo dali, como você falou, aos poucos, que seja para uma planta, uma pessoa. Peraí que a internet dela caiu. Mas não dá para fazer um Ou tempo a minha todo. caiu, não. Só um pouquinho, a sua internet caiu. Uma planta, umas pessoas... É aquilo como você estava explicando. Não dá para fazer assim o tempo todo, isso. Gente, vamos voltar de novo, né? Uhum. Talvez eu sugiro vocês a lerem a introdução de novo. Ele diz para fazer o quê? 1 minuto, 2 vezes no dia. Porque isso é um treinamento. Né? Isso é um treinamento para a gente se deu conta, a gente voltou, entre aspas, para um momento presente, ou meio momento presente, em que a gente estava lá deslumbrado sobre alguma coisa, seja ele positiva ou negativa, ou identificado, como a gente fala, né? Então, quando a gente se dá conta, né, porque ele está ali falando do mundo da forma, ele está falando do mundo que a gente vê, como a gente vê com os nossos olhos, sem nada, não tem mais nada além disso. A gente olhou para aquela cadeira e, de repente, estava pensando na moda Bezerra, e aí olhou, viu a cadeira e se lembrou de si mesmo, e olha a cadeira, né? Aí, às vezes, a gente estava lá, olhou, se lembrou de si, voltou, nossa, essa mão não significa nada.
Entende o que eu quero dizer? É mais ou menos assim. Então, é para o próprio. Aqui ele está dizendo, é para fazer 1 minuto 2 vezes ao dia. E ele fala ainda assim, ó, também não se deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto aproximadamente, a menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Se a gente falou 3 vezes e deu zigzira, parou. 30 segundos foi o necessário para nós, né? Porque já não pode nem olhar a planta, já está tendo problema. Né? Imagina olhar mais 4 plantinhas, morreu. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então é isso, é homeopático. Ele mesmo diz no próprio introdução e ele vai explicando no livro. Porque essa é uma natureza difícil de a gente enfrentar. Enfrentar essa escuridão que a gente tem aqui dentro não é tão simples quanto a gente pensa. Agora vamos botar aqui, deixa eu pegar o 2. Ó, o 2, espera aí. Ó, o 2, que seria no dia. Vamos dizer, a gente faz hoje, começa hoje ou amanhã, faria o segundo dia. Né? Ele fala assim, eu tenho dado a tudo que vejo neste quarto todo o significado que tem para mim. Aí a gente vai começando a entender. Eu tenho dado a tudo que vejo nessa rua, né? A rua da minha casa, a rua da minha mãe, a rua que eu morava, consegue, né? Todo o significado que tem para mim. Eu tenho dado a tudo que vejo, né, desta janela, né? Porque às vezes a gente olha sempre para a mesma janela todo dia, né? Principalmente quem mora em edifício, né? Olha sempre alguma coisa, né? Todo o significado que tem para mim. Ou então, né, eu tenho dado a tudo que vejo neste lugar, né? Às vezes a gente vai passear, né? Ou vai a algum lugar que às vezes não é bom, né, até no trabalho, no serviço, né? Todo o significado que tem para mim. Daí que ele fala. Os exercícios com essa ideia são os mesmos que os da primeira. Começa com as coisas que estão mais perto de ti e aplica a ideia a qualquer coisa sobre a qual o teu olho pousar. Depois aumenta o âmbito, ou seja, vai aumentando assim, né? Aí ele fala assim, para fora. Vira a cabeça para incluir o que quer que esteja vendo em qualquer um dos lados. Se possível, vira-te, aplica a ideia àquilo que está atrás de ti, dá uma olhadinha, né? Continua sendo tão indiscriminado quanto for possível ao selecionar os sujeitos para a aplicação dessa ideia. Não te concentres em nada em particular e não tentes incluir tudo o que vês em uma determinada área ou introduzirás o quê? Tensão, porque aí a gente fica mais insano do que já é. Eu não falei aquela mulher que passou, eu não falei aquele carro que passou, aquele negócio que passou, ou aquilo que eu estou... Entende? Porque a gente, olha, a visão, dependendo do lugar, né? A não ser que a gente esteja numa parede completamente em branco, sentado numa parede em branco, né? A gente está recebendo informação, né? Os olhos estão vendo. Não só os olhos, mas vamos botar os olhos porque é mais fácil a gente entender, porque tem os ouvidos, tem o cheiro, tem todo o corpo. O corpo está recebendo aquilo, né? Daí ele fala assim, deixa eu pegar aqui, peraí, terminar aqui. Meramente dá uma olhada com naturalidade e razoável rapidez à tua volta, tentando evitar qualquer seleção por tamanho, brilho, cor, material ou relativa importância para ti. Considera os sujeitos simplesmente como os vires. Tenta aplicar o exercício com igual facilidade a um corpo ou a um botão, a uma mosca ou ao chão, a um braço ou a uma maçã. O único critério para a aplicação da ideia a qualquer coisa é meramente que teus olhos a tenham tocado. Não tentes incluir coisa alguma em particular, mas certifica-te de que nada seja especificadamente excluído. Deu para entender? Ou seja, é isso, a gente vai entendendo. Principalmente porque a gente vai entender essa ideia da rotina. Lembra? Somos seres repetitivos. Repetimos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. E costumamos normalmente ver e encontrar e ver as mesmas coisas durante o nosso dia.
Não é assim? A gente não acorda, né? Normalmente, às vezes até já tem pensamento, né? Mas acorda, a gente vai no banheiro, nem viu que foi no banheiro fazer xixi, né? Às vezes a gente já entrou no banho, tomou banho, tá no café da manhã, se lembra quem é. Mas é aquele intervalo de 20 minutos entre acordar, fazer xixi e tomar banho, e fiz até o café, nem sei quantas, nem vi quantas colheres de café, assim, não que a gente tem que contar, mas nem vi fazer o café. Já estou mastigando, aí eu, quem sou eu? O que estou fazendo, né? É isso. A gente vai se dar conta do mundo. Ilusório, como isso é o mundo ilusório. Não vê-lo. Porque a gente dá significado a coisas de forma errada, equivocada. Deu para entender ou tá difícil? Se tá difícil, gente, você tem que falar agora. Tá, então a 3. Tem que falar agora ou calar para sempre. Não, é que assim, difícil assim, não, isso aqui é uma coisa que por incrível que pareça, eu teve algumas coisas que eu falei, gente, essa segunda mesmo aqui que a gente fala, eu tenho dado a tudo o que vejo neste quadro, assim, o significado que tem para mim. Eu não consegui nem entender a frase quando eu li a primeira vez. Como assim, né? Significa, né? Entende? Aí depois, né, porque como isso aqui é uma coisa didática e a gente vai poder fazer por 365 dias ou por mais tempo, vai depender de cada um, porque às vezes amanhã eu não consigo fazer, então eu continuo no outro dia ou no outro dia, entende? Mas são 365 lições. Então, quando a gente chega no final das 365, aí abre um leque maior, porque a primeira parte vai ser de mostrar que vês errado. A gente vê errado. Né? Aí, depois que a gente entende que vê errado, vem a segunda parte que mostra como deve ver. Consegue entender? Sim, sim. Né? Tu entende, né? Porque eu fiz os questionamentos, porque o negócio parece que dá uma virada, né? Claro, porque a gente não sabe pensar, não sabe ver. A gente não sabe ver, gente. A gente viu errado a vida toda. Quem viu pelos nossos olhos, quem era a gente? Quem vê é o nosso colega ego. Quem tem que ver pelos nossos olhos é o ser. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente dá como se a gente quisesse mostrar ou habilitar o ser a aprender a tomar o seu lugar, na verdade. Né? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, quando o ser ver a flor, ele verá uma flor. Diferente do é. Pode parecer que não, mas é uma diferença grande. É de ser para ser. Né? Entendeu? Vamos lá. Aí ele fala assim, não compreendo coisa alguma do que vejo neste quarto, não compreendo coisa alguma do que vejo nesta rua, não compreendo coisa alguma do que vejo desta janela, não compreendo coisa alguma do que vejo neste lugar. Deu para entender, essa aí foi boa, porque a gente pensa que estou na minha sala. Não. Primeiro que não existe meu, né? A gente vai entendendo que, né, para poder entender ou seja, não compreendo o que vejo aqui. Porque tem a gente, vamos botar assim, para vocês entenderem assim a ideia do que mais ou menos eu entendo quando eu vejo isso. Vamos supor que todos nós tenhamos um trabalho externo, trabalhemos numa empresa que tem 10, 20 funcionários, né? Com certeza teremos as nossas divergências. Ao entrar naquele prédio, naquela sala, naquele lugar, não compreendo coisa alguma do que vejo neste trabalho. Vai fazer diferença. Porque a gente vai entrar com a mente em branco. A gente vai no banco resolver uns problemas de dinheiro, que nem eu brinco, né? Falar com o gerente, aquela coisa. Não compreendo coisa alguma do que vejo neste lugar ou nesse banco, né? Coisas assim. Porque a gente já entra pré-concebendo coisas. Por favor, Leila. Eu experimentei algo assim, mas foi ao contrário. Eu cheguei no local e fui levar o notebook para
o técnico. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu não compreendo coisa alguma. Eu fiquei parada, aí eu fiz ao contrário, ao invés de eu ficar, tudo bem, ok, mas como assim? Você é um técnico. Aí eu fiz ao contrário, eu trouxe um técnico, você não é técnico? Não compreendo. E ele falou assim, eu não compreendo coisa alguma do que está acontecendo aqui. Sim, tá vendo? Ele estava sendo claro, com o objetivo com você, e você estava dizendo como que um técnico que teria que saber tudo não sabe. É mais ou menos isso, né? Por favor, Neilene. Essa questão de não compreender, e também não leva, assim, para uma mente de não julgamento? É que, na verdade, é uma outra forma de ver uma mesma coisa, né? Não chega a conclusão, né? Que a gente estuda nos 4 compromissos, né? Mas essas frases, elas são tão pequenas, mas, ao mesmo tempo, elas têm um significado bem grande. E, às vezes, a gente entra num lugar e se sente mal. Não tem explicação. E aí a gente pode usar essa frase, não compreendo coisa alguma do que estou vendo nesse espaço. E lembra da paz de Deus e vai aguardando. Porque é muito comum isso. Porque às vezes tem coisas inconscientes que entraram e nós não vimos. Não sei se vocês já se deram conta, às vezes a gente entra num lugar, tá meio estranho, não tá acontecendo nada, não tem ninguém falando, não tem nada, não tô com fome, não tô com frio, não tem ninguém falando, né? E a gente não tá bem. Não compreendo coisa alguma do que vejo neste quarto, nesse espaço, nessa rua, né? Nesse lugar. Você volta ao momento presente e você, às vezes, até tem um insight, ou consegue ficar mais tranquilo. É meio isso que eu entendi, tá? Daí ele fala assim, ó, aplica essa ideia do mesmo modo que as anteriores, sem fazer qualquer tipo de distinção. O que quer que vejas, venha a ser um sujeito apropriado para aplicar a ideia. Certifica de que não questionar a adequação do que quer que seja para aplicá-la para a aplicação da ideia. Estes não são exercícios de julgamento, viu, Lenine? Tá vendo? Qualquer coisa é adequada desde que a vejas. Peraí, que eu tenho que mexer aqui no... desde que a vejas. Alguma das coisas que vês podem ter um significado emocionalmente carregado para ti. Tenta colocar esse sentimento de lado e meramente use-as, assim como as usarias em qualquer... como usarias qualquer... Oh, meu Deus! Assim como usarias outra coisa qualquer. O sentido... Interessante isso aí, né? Fala assim. Isso é para nada, é para a gente não classificar nada. É que quando a gente se dá conta disso, a gente pode lembrar. E, né, não compreendo coisa alguma do que vejo neste quarto. Às vezes a gente está perturbado, entende? Ou está julgando. A gente às vezes julga um espaço, sei lá, a gente tem um quarto e aí a gente gostaria que a janela fosse maior, que a porta não rangesse, que não sei o que lá. A gente entra e pensa sempre a mesma coisa. Putz, poxa, essa janela podia ser maior. Nossa, essa porta podia não sei o que lá. Não é assim que a gente anda, né? Esse colchão podia ser mais macio ou mais assim, né? A gente vai vendo, a gente só vai se vendo o dia inteiro conversando, né? Então, nessa hora, quando a gente se dá conta, a gente pode dizer, eu não compreendo coisa alguma do que vejo nesse quarto, né? Entendeu? Não deu para entender, eu acho que eu consegui, né? Qualquer lugar. Ele fala assim, o sentido dos exercícios é o de te ajudar para que limpes a tua mente de todas as associações passadas, para ver as coisas exatamente como aparecem para ti agora, e para que reconheças quão pouco realmente compreende a respeito delas. Portanto, é essencial que mantenhas uma mente perfeitamente aberta e desembaraçada de julgamento ao selecionar as coisas às quais a ideia para o dia deve ser aplicada. Para esse propósito, uma coisa é como qualquer outra, igualmente adequada e, portanto, igualmente útil. Entendeu? Podemos passar para 4? Deixa eu, Sara,
Desculpa aí, deixa eu fazer um comentário. Eu acho isso aí de grande importância, quando ele fala aquela... Volta bem, fazendo um favor. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu... Qual parte? É nesse bem aqui, ó. Estes são exercícios de alongamento, qualquer coisa adequada desde que eu a veja. Uma das coisas que vê pode ter um significado emocionalmente carregado de ti. Isso aqui tem muito, nós estamos ligados, muitas as memórias nossas, né? Sim. Muito ligadas às memórias nossas. Às vezes, uma coisa que poderíamos ver com os olhos mais puros, de forma ideal, né? Você vê carregado de memória, você distorce tudo e cria uma complicação enorme para você e para a pessoa que você está se relacionando. Exatamente. Então, a gente tem que realmente, a questão do se conhecer e de se observar, porque um dos nossos maiores problemas está aqui, ó. Porque às vezes a gente nem entende. Por que eu tive certa atitude? Por que eu agi assim? Né? Então, tá aqui. E é engraçado que ele está falando do não julgamento. A partir do momento que você trabalha essas memórias, você limpa, você começa a ver as coisas com pureza, como ele fala que isso aqui, não, tem cada um. Uma coisa que era pesada para você, uma situação, quando você elimina e cria esse sentimento que ele está falando, que coisa fica leve. Não é? Exatamente, a ideia é essa. Eu entendo que é levar isso. Né? Oi? Começando a encaixar. Está começando a encaixar as coisas. Elas são... porque quando a gente usa essas frases, né, a mente para um pouco. Você meio que percebe coisas. Não vai entender tudo, gente, né? A gente não a gente está recém começando, mas já vai dar para ter uma ideia, porque como a gente é repetitivo, se toda vez que eu entro no meu serviço, eu já entro e começo a me sentir mal, já começa, minha pressão sobe, eu já fico com raiva, do nada, né? Tem alguma coisa ali? Não tem? Mesmo. Emocional, às vezes, esse é o grave, como você disse. Não existe um pensamento, mas existe algo ali. Então, usar essas frases, elas meio que acalmam. E você olha para o outro, né? É como se você negasse, não é negasse, você parasse por instantes aquilo, né? Ou seja, quando a gente fala, como essa lição 3, né? Não compreendo coisa alguma do que vejo nesse quarto. Ou seja, de repente, toda vez que eu entro no quarto de alguém, né? Eu entro em algum lugar, eu me sinto perturbado. Por quê? E não tem motivo, entendeu? E aí você só fala isso. Não compreendo coisa alguma. Daqui a pouco você vai entender. É meio assim. Tá? Vamos passar por Sara, pode falar. dá licença, eu estou sem achar a mãozinha, como a configuração mudou, né? Então, eu queria só fazer uma pergunta de uma pessoa bem que ignora mesmo esse tipo de livro, de tudo. Então, essas lições e esses exercícios é para trazer bem a nossa presença? Quando você fala, eu não vejo nada, eu não poderia me ajudar nesses... Eu não consegui entender a sua pergunta, Fernanda. Fala de uma outra forma. Sim, nós aprendendo isso, o que está no livro, as lições, né? Com os exercícios, é mais para a gente estar na presença, sempre estar na presença. Isso, eliminar o ego. Isso, a ideia é voltar à presença, é voltar por ser. É interessante essa ideia do ser, para a consciência ficar melhor. Para você voltar novamente porque no início a gente vai ver essas coisas da mente errada, mas depois, né, quando a segunda parte, a gente já vai estar mais esperto, né? A gente vai fazer com que o ser atue mais tempo na nossa mente. Então, a gente vai começar não é negar a mente errada, né? Mas a gente vai
quando ela resolver entrar, e esse pensamento não significa nada, né? Como ele vai falando aqui, né? Agora, ó, que é a parte, ó, que é o 4, né? Deixa eu botar o 4 aqui, por exemplo. Ó. Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. Ó, estes pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo neste quarto, não é? Consegue entender? Você está preocupado, você está... Muito pensamento. Do nada. Ou até mesmo se dá conta que você está pensando em nada. Porque tem uns pensamentos que eu não sei nem por que eles estão ali, né? Às vezes tem você, por que eu estou pensando nisso? Você não precisa pensar por que você está pensando nisso. Estes pensamentos não significam nada, são como as coisas que eu vejo nesse quarto. Porque às vezes você está no quarto e está pensando em nada, né? Ou tá pensando em coisas que estão, na verdade, cada vez mais te deixando pior. Você pode usar essa chave, seria essa ideia. Entendeu, Fernando? Agora eu acho que ficou mais Entendi, fácil. muito bom. Eu estava com medo de fazer a pergunta, de ser muito assim, mas Não, foi as bom perguntas que veio, porque senão... veio me esclarecer bem, porque tinha essa dúvida bem forte. Então, porque a gente isso é uma como a gente fala, a gente usa ferramentas, né? Então, no caso, o livro do 100 tem 365 ferramentas para a gente melhorar, para a gente se tornar um ser mais presente, mais consciente, ou com maior conhecimento, como o próprio livro fala, né? Ou seja, é transformar aquilo que a gente lê nas lições, na teoria ali, né? Lê na parte das lições, né, dos capítulos, né? Em prática. Ou seja, tudo, porque vocês vão vendo que quando a gente ainda tem um livrão para ler, tudo mais, a gente vai vendo que muitas coisas se encaixam e que às vezes no próprio livro, na parte da leitura, ele fala algumas coisas sobre esses pensamentos não significam nada, ele meio que agrega as duas coisas, conforme a gente vai estudando. Por isso que seria bom a gente ir devagar, cada um no seu tempo, cada um no seu jeito, e começando a fazer as lições, porque agrega ao estudo que a gente está estudando. E a pergunta da Fernanda foi muito boa, ela esclareceu. Interessante. É por isso que a gente não pode ter medo de fazer perguntas. Estamos aqui, estamos aprendendo, não que eu questiono. Fica aquilo guardado dentro e não... Aí eu devia dizer nesse momento, esses pensamentos... Você viu que você esclareceu todo mundo com essa pergunta, porque foi uma pergunta assim, isso é para você entrar no seu momento presente. Isso! A gente interessante. A gente, porque nós somos do mundo, gente. A gente não vive numa caverna, né? A gente vive no mundo. Todos nós temos uma rotina, tem uma vida. Pode ser que uns tenham uma vida mais corrida, outros mais assim, uns fiquem mais dentro de casa, uns mais assim. Mas é uma vida, é todo dia a mesma vida, né? A ideia é, como eu já falei, acordar e dormir plenamente consciente, né? Quantos minutos e segundos a gente fica plenamente consciente? Pouco tempo do nosso dia, gente. A gente acorda, às vezes, babando e vai dormir babando. Não é? É a nossa realidade, não é para ser, né? Então, quando a gente vê essa realidade, fala assim, eu quero mudar essa minha realidade. Eu quero acordar presente e dormir presente. Estar na presença, com o ser presente, né? O meu ser, o meu aspecto divino no dia a dia, né? Tanto que quando a gente, às vezes, tem aquele momento de serenidade, de paz, não importa onde esteja, o que esteja acontecendo, está perfeito, não é assim? Vocês já viveram, que seja segundos, 1 minuto, meia hora, não é assim? Isso é a perfeição, entendeu? Então, vou ler aqui o 4, ó. Distintos dos anteriores, estes exercícios não começam com a ideia para o dia. Nesses períodos de prática, começam notando os pensamentos, né, que estão cruzando a tua mente durante mais ou menos 1 minuto. Em seguida, aplica a ideia a eles. Se já estiveres ciente de pensamentos infelizes, usa-os como sujeitos para a ideia. Todavia, não selecione apenas os pensamentos que são, entre aspas, maus. Acharás, treinando-te, olhar para os teus pensamentos
que representam uma tal mistura de certa forma, era aí que agora me deu problema na minha mente, acharás, treinando-te a olhar para os teus pensamentos, que representam uma tal mistura que, de certa forma, nenhum deles pode ser chamado, entre aspas, de bom ou mal. É por isso que não significam nada, né? Deixa eu continuar aqui. Ao selecionar os sujeitos para a aplicação da ideia de hoje, a especificidade usual é requerida. Não tenhas medo de usar tanto os pensamentos bons quanto os maus. Nenhum deles representa os teus pensamentos reais, que estão sendo cobertos por eles. Os bons são apenas sombras daquilo que está além, e sombras fazem com que seja difícil ver. Os maus são os bloqueios para a vista e fazem com que seja impossível ver. Não queres nenhum dos dois. E é este um dos principais exercícios, e será repetido de vez em quando, de forma um pouco diferente. O objetivo aqui é o de treinar-te nos primeiros passos em direção à meta de separar o que é sem significado daquilo que é significativo. É uma primeira tentativa no propósito de longo alcance de aprenderes a ver o sem significado como estando fora de ti e o de significativo dentro de ti. Também é o começo do treinamento da tua mente para reconhecer o que é o mesmo e o que é diferente. Ao usares os teus pensamentos para a aplicação da ideia, para o dia de hoje, identifica cada pensamento pela figura central ou evento que ele contém. Por exemplo, este pensamento sobre não significa nada. É como as coisas que vejo neste quarto, nesta rua e assim por diante. Também podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheça como danoso. Essa prática é útil, mas não é um substituto para os procedimentos mais casuais que devem ser seguidos para os exercícios. Contudo, não examines a tua mente por mais de 1 minuto aproximado. Ainda és por demais inexperiente para evitar uma tendência a preocupar-te de forma inútil. Além disso, com esses exercícios, como esses exercícios são os primeiros desse tipo, podes achar a suspensão de julgamento em conexão com os pensamentos particularmente difícil. Não repita esses exercícios mais de 3 ou 4 vezes durante o dia. Nós voltaremos a eles mais tarde. Deu para entender? Posso passar para o 5? Sim, sim. Tá entrando. O 5, que é o último, né? Esse aqui eu adoro. Ele fala assim, ó. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Ó, ele fala assim, essa ideia, como a precedente, pode ser usada com qualquer pessoa, situação ou evento que no teu pensamento esteja te causando dor. Aplica especificadamente a qualquer coisa que acredite ser a causa do teu transtorno, usando para a descrição do sentimento, quaisquer termos que te pareçam exatos. O transtorno pode parecer ser medo, preocupação, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúme ou inúmeras outras formas das quais todas serão percebidas como diferentes. Isso não é verdadeiro. Contudo, até aprenderes que a forma não importa, cada uma vem a ser um sujeito apropriado para os exercícios do dia. Aplicar a mesma ideia a cada uma delas separadamente é o primeiro passo para reconheceres que, em última instância, todas são a mesma. Ao usares a ideia de hoje para algo que percebes como a causa específica de qualquer forma de transtorno, usa tanto o nome da forma na qual vês o transtorno, quanto a causa a que tu o atribuis. Por exemplo, não estou com raiva de, pela razão que imagino. Não estou com medo de, pela razão que imagino. Todavia, mais uma vez, isso não deve substituir os períodos de prática em que primeiro procuras na tua mente
entre aspas, as fontes do transtorno no qual acreditas e as formas do transtorno que pensas resultarem delas. Nestes exercícios, mais do que precedentes, pode achar difícil ser indiscriminado e evitar dar a alguns sujeitos maior peso do que a outros. Talvez ajude se preceder os exercícios com a declaração. Não há pequenos transtornos, todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Em seguida, examina a tua mente, procurando o que quer que sejam, que estejam te afligindo, independentemente de achares que isso está te afligindo muito ou pouco. Também podes estar menos disposto a aplicar a ideia de hoje a alguma das coisas que percebes como fonte de transtorno, mais do que a outras. E se isso ocorre, pensa primeiro no seguinte: eu não posso guardar esta forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos desses exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. Então, investiga a tua mente por não mais de 1 minuto e tenta identificar algumas formas diferentes de transtornos que estão te perturbando, independentemente da relativa importância que possas lhe dar. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada uma delas, usando tanto o nome da fonte do transtorno, como a percebes, quanto do sentimento como experimentas. Outros exemplos são: eu não estou preocupado pela razão que imagino. Eu não estou deprimido pela razão que imagino. 3 ou 4 vezes durante o dia é o suficiente. Deu para entender? Por exemplo, assim, né, de repente, a pessoa, né, o pai, a mãe, né, tem uns que, né, aí eu fiquei com raiva da minha mãe. E tem gente que tem uma visão da mãe de um jeito que eu não posso sentir nunca raiva da minha mãe, né? Lá, ela falou um negócio e eu fiquei com muita raiva, né? E eu engoli a raiva. Então, eu tenho que lembrar que eu não estou transtornado ou não estou com raiva da minha mãe pela razão que imagino. Consegue entender? Ou eu não deu para entender? Ou seja, Qual é a razão? É o ego? não existe razão. Isso não é verdade. Ah, Você, legal, tá vendo? você se julga porque está sentindo raiva dela. E aí você se sente transtornada, né? Então, a sua mãe fez alguma coisa, ou então você simplesmente olhou para uma pessoa e sentiu raiva dela. Veio alguma coisa, porque a gente somos seres de relações conturbadas, perturbadas, né? Entende? Eu, assim, às vezes eu sinto raiva, sei lá, eu estou em algum lugar e eu fiquei, né, com raiva, às vezes eu brigo até com a panela. O negócio não sai a craca do negócio, eu começo a ficar... Eu não estou transtornada com a panela pelo motivo que eu imagino, porque eu estou só lavando uma panela. Entendeu? Ou deu para entender que aquela raiva, aquela ação, aquele sentimento que eu estou ali transformando com um objeto, não é real. O objeto não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Então, ou até quando está chovendo, né? Eu ia sair amanhã e está caindo o mundo. E aí já vem os pensamentos sobre a chuva, sobre isso, sobre aquilo. E aquilo vai te deixando transtornado, né? Porque seria muito semelhante ao que a gente viu sobre os pensamentos, né? Que eu não compreendo, aqui, ó, que esses pensamentos não significam coisa alguma, mas às vezes o transtorno não é no mundo do pensamento, ele é no mundo dos sentimentos. Não tem? A gente às vezes não acorda agoniado e não teve motivo, dormiu bem, fome, tomou café da manhã, o dia até tá bonito, tem até dinheiro no banco, né? E aí, gente, eu tô transtornada. Vai começar a querer pensar, não, eu não estou transtornada, eu não, né, pelo motivo que eu imagino. Às vezes não tem nem nome, ele até fala, né, preocupado com a conta. Não, às vezes não tem preocupação. Ou eu não estou angustiado pelo motivo que imagino, não importa muito. A ideia é ver, perceber o transtorno. E localizar e dizer que não é pela razão que imagina, porque não é a razão que a gente imagina. A gente pode pensar 1 milhão de razões e a gente talvez não chegue à verdade. Porque o transtorno não é da mente certa.
Transtorno não é do ser, é sempre o ego. Então, o ego sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter uma razão errada. Um motivo errado. Deu para entender ou não? Começando. Não, isso não é simples, gente, não é fácil. Não estou falando que eu estou tentando agregar informação a isso que a gente está olhando aqui. Certo. Sugiro vocês a olharem, verem, vou fazendo, né? Tá certo. Mais para frente a gente pegue outras lições, né? Até é bom se vocês quiserem marcar algumas lições e a gente conversa sobre tal e qual, porque não dá para a gente gravar 365 exercícios aqui, não é o objetivo. E esses exercícios e tudo isso é para fazer individualmente, porque cada um tem que ter a sua própria experiência. Por favor, Kátia. Então, Sara, dentro do que você falou, né, eu já fiz algumas anotações aqui no meu caderno. Eu vi bem legal, assim, eu vou praticar essa semana essas 5 lições aqui. Nem que eu repita uma delas, né, porque nosso encontro é daqui 7 dias, não é isso? Mas entenda o seguinte, o que eu vim aqui é trazer e apresentar o livro de exercícios para nós, né? Sim. E ali, a partir daqui, cada um vai usar isso de forma pessoal e individual. O que eu quis dizer que, às vezes, mais para frente, se a gente quiser, a gente pode conversar sobre uma ou outra lição, mas... Sim. Entendeu? Sim, entendi. Assim, porque já vem uma resistência, né? Nossa, 5 lições. Não, vocês são 360, a princípio é uma por dia. E a Então, gente nem precisa entender completamente. Exato. Foi isso que eu senti quando você estava explicando, lendo e explicando, sabe? Dá uma sensação de que tem um monte de coisa para fazer, mas na verdade não tem. É uma coisa só por dia, 2 vezes ao dia, se possível. Como se a gente estivesse tomando remédio homeopático. Exato, com tranquilidade. Entendeu? Isso que eu senti. Isso Porque mesmo. da mesma forma que a gente vai lendo o livro é uma crescente, os exercícios é uma crescente. Sim. Então, como ele mesmo diz, a gente vai retornar a esse mesma frase ou esse mesmo pensamento de outra forma. Então, daqui a pouco você vai ver a mesma coisa escrito ou visto de outro jeito, mas é a mesma coisa. Né? Você vai perceber quando você for fazendo as lições, você mesmo vai percebendo. Deu para entender, gente? Para entender que isso aqui é pessoal e é individual. Como, quando e de jeito que cada um de nós aqui vai fazer é pessoal. Ele sugere uma por dia, mas às vezes naquele dia não deu, não faz. Né? Vai lá, por favor, Kátia. Então, eu me lembrei disso também, né? Por exemplo, a nossa mente pode dizer, nossa, já 5 lições, né? Aí eu posso fazer só uma também, não colocar uma obrigatoriedade, né? Kátia, posso treinar 1 a 5 dias. Não, pode. Se você achar que isso é bom para você, tudo bem. Sim. Mas a ideia é não tornar um ritual. Sim. A coisa precisa ser sentida. Não, a coisa tem que ser simplesmente feita. Feita, Entendeu? Isso. Entendi. Não é tornar muito material. Exatamente. Senão a gente perde o significado. Entendi, grata. Clareza para a gente entender que a partir de agora, cada um faz do seu jeito. Isso não quer dizer que a gente não possa, às vezes, conversar sobre esse assunto ou ver alguma coisa, mas o exercício, o livro de exercícios, ele é individual. Porque, na verdade, esse livro ele é um livro feito para a gente estudar de forma individual. A gente estuda em grupo para cada um mostrar a sua compreensão para melhorar, aclarar algumas coisas. Agora, os exercícios são pessoais. Eu mais ou menos iniciei os 5 primeiros, porque eles são meio complicados, não é nem complicado. Como é que eu faço isso mesmo? Não entendi, né? E a gente vai ver que não tem complicação. Que é fazer só, que nem ele falou aí, faça. Mesmo que não tenha um grande entendimento. Tá bom? Então é isso.
Então, boa tarde, né? Obrigado pela presença de vocês. Boa tarde. Eu acho que é Boa uma coisa nova, eu acho que vai agregar para cada uma de nós, né? E aí a gente se vê alguns no sábado, outros no domingo, porque está cada dia aumentando mais o... Tchau, meninas. Um abraço. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Fique com Deus. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.